Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas, que hoje vai falar de educação financeira. O que é preciso fazer para administrar bem o próprio dinheiro? Quais são os cuidados que devemos ter ao planejar a compra de um bem? Para me ajudar nessas questões, eu recebo Ana Rosa Vilches, diretora pedagógica da DSOP, Educação Financeira. Seja bem-vinda. Obrigada, Marina. Será um prazer a gente estar aqui e conversar, explicar o que nós sabemos um pouquinho sobre educação financeira. É um assunto muito importante. Também aqui comigo no programa, o educador financeiro especialista em coaching, Nivaldo Grande. Seja bem-vindo ao programa, Nivaldo. Obrigado, Marina. Obrigado pela oportunidade de nós podermos tratar desse assunto tão palpitante e que faz toda a diferença na vida das pessoas. É verdade. Eu vou começar o programa com uma pergunta para os dois, né? O brasileiro tem cuidado bem do seu dinheiro? Como ele tem guiado as suas finanças? Na verdade, Marina, nós sabemos que não, né? O que mostra isso são a vida do brasileiro no que diz respeito ao endividamento, né? Ele não aprendeu a lidar com seus recursos e hoje ele consome, né, sem pensar, sem se preparar para esse consumo. Não que ele não deva, né, mas ele compra muito dos seus bens sem necessidade. É isso Grande? Na verdade, o que acontece, nós brasileiros temos, desde o começo da nossa vida, muita dificuldade em lidar com finanças, porque nós não somos educados assim desde pequenos. Então, quando chega no momento, como hoje em dia nós estamos passando um momento um pouco mais difícil no Brasil, as pessoas não sabem lidar com essa situação e não estão preparadas para essa situação. A falta da educação financeira é que leva a essa dificuldade. Como essa educação financeira pode estar inserida na nossa vida desde pequeno? Na escola, por exemplo? Alguma matéria para tratar sobre isso? Em casa? Como isso pode mudar? Hoje, tá? São todas essas questões que nós precisamos colocar em pauta. Então, não adianta apenas eu ter uma educação financeira na sala de aula, se essa criança, quando ela chegar em casa, ela não tiver também os seus pais sendo educados ou, de alguma forma, recebendo essa educação, né? Então, o que hoje é proposto é um programa que é destinado para as escolas, sim, para crianças desde 1 ano de idade. Hoje nós já temos escolas, vim de Manaus, semana passada, nós temos crianças com 1 ano já aprendendo educação financeira na grade escolar, né? E este programa, ele não atende apenas a criança, mas atende ao profissional da educação, que é o professor, o coordenador, que necessita desse conhecimento por não ter tido nada disso, né, nos bancos escolares até então, né? E também as famílias. Então, no programa, nós atendemos a criança, ao professor, formamos este professor e também damos oportunidade por meio de um curso online gratuito para a escola que tem o programa, para os pais, este curso, além de palestras durante o período letivo, o ano letivo, onde esse pai vai entendendo o que é essa educação financeira e podendo, assim, auxiliar a escola nas questões que estão sendo passadas para os seus filhos e também, né, fazer com que esta criança em casa tenha essa consciência financeira, inicie com essa consciência financeira. Grande, dá para dizer que a gente tem um problema cultural no Brasil? Sim. Nós olhamos o brasileiro hoje, a gente vê o brasileiro hoje como alguém muito preocupado culturalmente com aparências. Então, eu compro uma casa que eu não consigo sustentar, eu compro um carro último tipo porque eu preciso mostrar status. Há uma amiga da minha esposa que ela não consegue deixar de comprar o celular último modelo todo ano, gastando 5, 6 mil reais, pagando 10, 12 prestações. Ela está terminando de pagar um, mas ela já precisa daquele celular último modelo, porque aquilo mostra um status para ela, dela. Essa situação do brasileiro faz com que muitas vezes eu compre coisas que eu não preciso comprar, mas eu quero mostrar que eu consigo ser essa pessoa que eu preciso demonstrar. E aí vem uma outra coisa, pegando um gancho no que a Ana Rosa falou sobre a educação. Eu me lembro, meus filhos hoje já estão todos adultos,
financeiramente bem educados e bem-sucedidos, graças a Deus posso dizer isso, mas uma das coisas que eu fiz que resultou nisso hoje, na época, meus filhos pequenos ainda, eu tomei uma decisão e eu disse o seguinte para eles. Eu somei todas as minhas contas de luz, água, telefone e tal, peguei um valorzinho a mais e disse a eles, olha, vocês vão receber todos os meses tantos reais e vão pagar as contas de casa. Tudo que sobrar das contas de casa, vocês dividem entre vocês três. Eles eram pequenos, e eu ensinei a eles que o dinheiro tem um valor. Então era muito engraçado a gente ver a minha filha dando bronca no meu filho porque o banho ficou longo. Meu filho dando bronca na minha filha porque deixou a luz acesa. E ao final do mês, o prazer deles em pegar aquele dinheiro, dividir e cada um botar o seu dinheiro no bolso para ter a merenda, para poder ir fazer as suas comprinhas, ir no shopping com a gente e aí comprar aquilo que eles queriam com o dinheiro deles. Na verdade, eu praticamente não aumentei em nada a mesada que eu já dava para eles, ou melhor, até diminuí, porque as despesas de casa diminuíram. Por isso, tão importante os pais serem financeiramente educados, porque quando eles são financeiramente educados, eles conseguem fazer isso desde casa. Para os filhos, crianças, né? Para os filhos. E assim, só tomando um pouquinho, nós temos hoje, né, o que chamamos, isso que ele deu aos filhos, chama-se mesada. Nós conhecemos apenas a mesada financeira, né? Que é aquela que nós damos mensalmente para a criança, alguns pais até dão semanalmente. Mas existem não apenas a mesada financeira, existem mais 8 tipos de mesada. Essa é a mesada econômica, que nós ensinamos as crianças a fazermos em casa também. Agora, Ana, a diferença no comportamento do homem e da mulher, existe alguma impulsividade maior na mulher? A mulher é mais organizada financeiramente? Existe essa diferença? Existe. A mulher, ela consome muito mais pela ansiedade, né? E em coisas de valores menores. Então, ela não percebe que mesmo comprando de 5, de 10, de 20, né, ela está gastando um montante muito grande, porque nós não damos valores para os pequenos gastos. Nós sempre damos valores para contas altas, gastos altos. O homem já não. O homem, ele quase não compra estas coisas miúdas, a não ser, né, questões de cafezinhos, né, mas uma coisa mais pautada. Porém, no consumo dele já é de um valor muito maior, né? Muito mais agregado, questão de tecnologia, as questões voltadas a bens de consumo de muito maior valor e que às vezes até agregam um valor maior, né? A mulher já não. Então, é um batom, é uma maquiagem, ela cuida muito mais dos filhos, né? Ela se preocupa muito mais com o bem-estar das crianças. Então, roupas, sapatos, geralmente ela é responsável. E acaba gastando E acaba também. gastando e até sem necessidade, porque ela não tem esse tempo para pensar se é necessário, se é um desejo a compra. Tá? Então, a gente tem esse cenário no Brasil de cada vez mais o brasileiro se endividar. A partir do momento que eu caí na real, estou endividada, como eu faço para sair disso, Grande? Olha, primeira coisa, muita calma nessa hora. Difícil. É importante a gente entender, algumas pessoas, quando estão endividadas, elas ficam como se estivessem diante de uma parede pintada de preto com uma cortina na frente, ou seja, não conseguem enxergar nada. Então, muitas vezes, uma pessoa, quando ela está endividada, ela resolve de pagar empréstimo com empréstimo, sem prestar atenção no que está fazendo. Ela resolve de vender coisas que ela nem deveria vender agora e tendo prejuízo e tal. Então, algumas pessoas, quando estão endividadas, elas já saem querendo resolver logo. Então, primeira coisa, calma. Senta para ver. Segundo, faz um levantamento. Você precisa fazer um diagnóstico de como está a sua situação. Olha para aquilo tudo. E quando você olhar para as dívidas, você tem que fazer algumas perguntas que são muito importantes. Primeira pergunta, primeira coisa, vamos por partes aqui. Tá. Pegue todas as dívidas e coloque em cima da mesa. Faça um levantamento, dívida, valor e, muito importante, como ela surgiu.
por que essa dívida surgiu. De repente, essa dívida é uma dívida que surgiu da compra da minha casa própria. Mas, de repente, essa dívida surgiu porque eu quis trocar de TV sem necessidade. Então, faz esse levantamento. Segunda coisa daí, segundo passo. Ao fazer esse levantamento das dívidas, esse diagnóstico da situação, verifica como é possível negociar com seus credores. Fazer a negociação exige calma e paciência, porque os bancos, principalmente se for dívidas com bancos, com financeiros, eles nem sempre eles querem negociar com você, porque eles estão ganhando dinheiro com o que você está pagando do juro dele. Então tem que ter muita paciência. Quando eu conheci minha esposa, há 6 anos, ela estava numa situação de dívida muito grande. Ela vinha de um divórcio meio complicado, tinha uma situação de dívida muito grande. A negociação que eu ajudei a fazer com o banco durou quase um ano. Quase um ano. A gerente dizia, não, então você paga tanto desse jeito. E ela vinha para mim, o que você acha? Faço assim? Não. Ofereça isso para ela. Então, durante muitos meses ficou nessa negociação. E ela parou de pagar e foi fazer a negociação. Finalmente, um valor possível de ser colocado no orçamento da pessoa e que ela tem certeza que vai pagar. Por quê? Não adianta você fazer... Tem muita gente que faz uma nova negociação e diz assim, consegui negociar, agora eu vou pagar R$800 por mês. Aí você pergunta para ele, você consegue pagar 800? Não, vou dar meus pulos e vou pagar. Não consegue. E não consegue. Olha, Grande, a gente vai fazer o seguinte, vamos continuar dando as dicas de como sair do endividamento no próximo bloco, tá? Tem muita coisa ainda pra gente conversar. A gente faz uma pausa rápida, já já a gente tá de volta, não sai daí. De volta com o programa Sala de Visitas, hoje falando sobre finanças, pessoas endividadas, como sair disso. Então eu continuo a minha entrevista com a Ana Rosa Vilches, diretora pedagógica da DSOP, e o educador financeiro especialista em coaching, Nivaldo Grande. Bom, então a gente estava falando das dicas de como sair do buraco negro, né? Porque endividamento é um buraco negro, a gente fica sem saída, sem ver solução. Primeiro colocar as contas ali, as dívidas na frente, analisar, tentar argumentar, tentar negociar. Mas quem está endividado também tem que entender que tem que se privar de certas coisas também, né? Exatamente isso. Que ele precisa entender que ele precisa mudar o comportamento. O Nivaldo falou muito bem a questão do diagnóstico, né? Você fazer o diagnóstico dos seus ganhos e dos seus gastos, mas esse diagnóstico, ele precisa, os gastos precisam, o indivíduo precisa ter o conhecimento de por que ele compra, né? Qual o comportamento dele. Na verdade, as questões referentes ao consumo são exatamente comportamentais, não é? Então, não adianta eu negociar uma dívida, pagá-la, se de repente eu não mudei o meu comportamento referente ao consumo. É isso que nós queremos para a população e é isso que nós ensinamos enquanto educadores, né, financeiros, que as pessoas entendam que conceitos adquiridos lá na infância referente às questões de dinheiro, de troca, até a gente estava comentando, né, Nivaldo, que ele até colocou, que as crianças hoje, você fala, olha, neste momento eu não tenho dinheiro para comprar. Ele diz o seguinte, mas você tem o cartão, você tem o talão de cheque ou você tem o cheque, né? Ele já conceituou isso como uma moeda de troca, independente de ele ter necessidade naquele momento para comprar ou não. Então, a maior, né, dificuldade do adulto em mudar o seu comportamento referente ao consumo. Naquele momento que eu estou comprando, eu necessito ou eu desejo, né? Se eu desejo, eu não posso comprar? Claro que eu posso comprar. Mas aí, então, eu levo isso para um sonho. Um sonho de curto prazo, um sonho de médio prazo, um sonho de longo prazo, tá? Curto prazo até 1 ano. Então, no caso você, Marina, que está para ter um bebê, você tem o sonho de cuidar do quartinho, né, da sua princesinha que vai chegar. Então, o que você vai fazer? Bom, então eu vou guardar para isso. Um de médio prazo, até 10 anos, né? Então, uma troca da casa ou a compra da casa própria. Eu vou me preparar para isso. E um de longo prazo, a gente diz a aposentadoria sustentável. O que você está fazendo hoje para cuidar do seu futuro,
correto? Então, quando eu atrelo o meu consumo, o que eu ganho, os valores que me entram como receita, dentro desses sonhos que eu estabeleço, não apenas meus, mas comigo, com a minha família, eu começo, então, a guardar para eles e aí o meu consumo se torna diferenciado, porque eu tenho, tá, como realizá-lo e as outras questões, os outros valores, eu vou dentro do meu padrão de vida, pagando minhas contas e tudo mais. É grande. Então, a Ana falou uma coisa que é fundamental quando a pessoa está endividada. Para muitas pessoas, eu faço coaching financeiro individual e muitas vezes eu estou tratando com algum coach e eu digo para ele essa questão dos sonhos. Ele olha para mim, ela olha para mim e diz assim, mas como é que eu posso sonhar se eu não tenho dinheiro nem para viver hoje? É verdade. É justamente essa situação que ele precisa mudar também no comportamento dele. Por quê? O sonho de curto prazo, por exemplo, pode ser exatamente sair das dívidas. E aí ele tem que já ter dentro de si o sonho de segundo, de médio prazo e de longo prazo. Veja a coisa interessante. Quando eu não sonho, eu estou morto. As pessoas precisam de sonhos para viver. As pessoas precisam de entender o seu futuro e olhar mais longe no seu futuro. Então, eu preciso, para poder me organizar, ser feliz ao mesmo tempo. Se você me permitir, eu escrevi um livro que chama Ser Feliz. Nesse livro eu comento justamente isso. O importante não é eu sair das dívidas daqui a 2 anos, 3 anos e falar, finalmente, olha, agora eu estou livre das dívidas. Não, o importante é eu organizar a minha vida para sair das dívidas e ser feliz agora. Claro, porque não dá para esperar 2 anos. Pois né? é, eu preciso ser feliz agora. É. E o ser feliz está justamente ligado a essa questão de realização de sonhos. Organização de vida para realizar sonhos. Se você está endividado, pode ser um dos sonhos pagar as suas dívidas. O outro, comprar algum bem que você quer, fazer uma viagem. Nessa situação, eu queria dar um exemplo meu próprio. Claro. Quando eu fui fazer 51 anos, numa conversa com uma gerente de banco tal, ela me perguntou a sua idade, eu falei, 51 vou fazer, né? Aquela brincadeira tal. E ela disse, mas por que você está falando isso com dor? Arruma uma coisa boa para comemorar que você vai fazer. Aí eu olhei para ela e falei, olha, eu sempre quis passar um tempo na Europa e eu nunca tive essa oportunidade. Eu vou passar a fazer meus 51 anos na Europa, em Paris. Vou passar dia do meu aniversário em Paris. Naquele momento, eu praticamente tinha para viver. Eu estava saindo de uma situação muito complicada naquela época, eu não tinha praticamente para viver. Posso te contar que como eu organizei a minha vida de um jeito tão bem organizado, a partir daí, montei esse sonho, saí das pequenas dívidas que eu tinha, montei o sonho, e eu tenho uma foto minha na frente da Torre Eiffel, no dia do meu aniversário, Muito comemorando. significativa, né? Eu saí das dívidas, eu organizei a minha vida sendo feliz ao mesmo tempo. É isso aí. E você tocou num assunto que é fundamental, que é planejamento. Isso. Né? A partir do momento que você consegue sair das dívidas, ou se você não tem dívidas, né, saiba que planejar é fundamental para não cair de novo nesse buraco, né? Você pode transformar, desculpa, Ana, Imagina. mas assim, você pode transformar esses sonhos em metas. Então, uma forma fácil de fazer isso é você colocar numa folha de papel teus grandes sonhos, os sonhos que você tem, todos eles, sem se boicotar. Coloque os sonhos. A partir daí você vai perceber que existem alguns sonhos que batem com outros, alguns que impedem que outros sejam realizados agora, ou alguns que podem ser realizados juntos. E você, ao fazer isso, você coloca isso como meta para 1 ano, para 3 anos, para 5 anos, para 10 anos. Quando você organizar isso, você deve redistribuir esses sonhos em pequenas metas, em pequenos passos. Então, para o meu sonho de 5 anos, por exemplo, como é que eu vou agir daqui? Então, vamos imaginar essa viagem que eu fiz naquela época. Então, primeiro passo, descobrir quanto custa. Segundo passo, começar a economizar. Terceiro passo, comprar a passagem para pagar em tantas vezes. Então, dividir cada um dos sonhos em pequenos passos, planejado isso aí. No caso de viagem, vale a pena pagar antecipadamente ou, por exemplo, parcelar uma viagem? Vale pagar antecipado, porque
é importante que quando você esteja viajando, e isso também eu senti dívidas na pele, né? Quando eu volto, eu falo, bom, eu me diverti e não tenho conta para pagar. Aí eu vou, me divirto primeiro. Quando eu volto, eu passo 10 meses pagando aquela viagem. É muito triste, gente. Aí a minha viagem deixa de ser feliz. É verdade. E assim, estabelecer tudo isso, né, com a família. Isso que a gente fala muito, né? Então, os sonhos nossos, os sonhos da família, sempre pautando, como ele disse, quanto custa, exatamente quando eu pretendo realizá-lo, quanto eu posso guardar por mês, e se de repente eu acredito que hoje eu não possa, o que eu vou estabelecer como pequenas metas, né, para diminuir até o meu consumo em determinados pontos, para conseguir realizá-lo, né, e poder fazê-lo de uma forma assim muito saudável, como o caso da viagem, eu também guardando para o que eu vou gastar lá. Então, não apenas a viagem em si, mas quanto a é o todo. enfim, Isso, porque às vezes nós fazemos, bom, vamos dividir, então, o hotel mais o transporte, tal, X valores. Só que eu não conto que depois eu tenho um almoço, uma saída, um show que eu quero ir, um local que é indicado nessa viagem, e aí eu me endivido também, entendeu? Às vezes não me endividei com parcelamento, mas me endivido em não me programar e não me organizar. A Ana fez um comentário que eu acho bastante interessante. Em casa, nós temos uma caixa dos sonhos. Nós temos uma caixinha que minha esposa me deu de presente no dia do meu aniversário, e nessa caixinha nós colocamos o meu sonho, o sonho dela e o nosso sonho em conjunto. Colocamos lá e de vez em quando a gente vai lá, abre a caixa e relê e revê, que é muito importante você estar sempre refrescando a memória. Como dizia um poeta que eu sou apaixonado, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é a realidade. É muito importante envolver a família. A Ana comentou isso, mas eu queria enfatizar aqui agora. É muito importante a família, tá? Filhos estarem sabendo que o teu sonho é importante para você, o sonho dele é importante para ele e que vocês têm sonhos juntos também. Pelo menos uma vez a cada 15 dias, é muito legal nessa coisa do planejamento familiar, é muito legal, pelo menos uma vez a cada 15 dias, a família se reunir para conversar sobre finanças, sobre os seus sonhos, sobre como é que está a realização desses sonhos, quanto está faltando, o que nós precisamos fazer, qual é o próximo passo. O planejamento ele tem que passar pela família. Se a família não tiver toda ela envolvida, engajada, fica muito mais difícil você realizar. E detectar as prioridades também, né? Isso é fundamental. Saber o que é importante, o que é fundamental. E uma outra questão, né, referente a isso, é esse sonho, esse planejar, né, estas questões voltadas a como fazê-lo. A criança, por exemplo, quando ele entende que está se economizando uma água, está se economizando uma luz, ou até algumas guloseimas no supermercado que eu não mais estou comprando, né? Porque eu tenho um sonho, ele não reclama. Ele começa a entender e fazer muito mais por isso, né? Então, até, como eu disse a você, crianças, nós temos visto hoje, ao ensinar educação financeira nas escolas, os pais relatando que foram ao supermercado e o filho disse, olha, papai, você olhou, ou mamãe, você olhou no armário antes de sair, porque bolacha nós temos lá. Por que você está pegando esta quantidade? Não tem necessidade, entendeu? Ou então, eu não preciso comer tantos pacotes de bolacha. É possível a gente levar 2 ou 3, né? E não todos esses, porque a gente consegue direcionar esses valores para o nosso sonho ser realizado mais rapidamente ou até dentro do prazo estabelecido. Um assunto que tem muita coisa para falar ainda, né? Muitos programas ainda para a gente falar sobre isso. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui, tirar as minhas dúvidas, as dúvidas de quem está em casa, as dúvidas de todo mundo que trabalha aqui, que ficou todo mundo ligado. Que bom. Obrigada, viu? Imagina, nós é que agradecemos. Quer deixar o seu contato, Ana? Sim. Meu e-mail, ana.rosa@disop.com.br e o telefone 011 991 5982. Tá certo. Grande, quer deixar seu contato? Olha, muito obrigado pela oportunidade de ter tido essa conversa apaixonante. Eu gostaria de deixar meu e-mail é nivaldogrande@hotmail.com e o telefone 11 São Paulo 97538-9960. Obrigado.
Muito obrigada mesmo por vocês terem vindo aqui, tirado as nossas dúvidas, e obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa, eu te espero. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.